Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu me chamo Naila Soler e hoje eu vou falar sobre algumas áreas de trabalho na bioinformática. A gente sabe que tem várias áreas que se concentram tanto em desenvolvimento de ferramentas quanto em análise de dados. E eu vou comentar algumas principais. Vamos lá! Você pode trabalhar na automatização de processos, em que você pega ferramentas prontas, adicionando ou não scripts personalizados e cria um fluxo de trabalho que faça sentido naquele conjunto de dados. Isso pode ser usado internamente em uma empresa de diagnóstico, por exemplo, ou na pesquisa. E aí você pode publicar essa pipeline e disponibilizar ela para a comunidade. É como se fosse o estabelecimento de uma rotina de laboratório, só que de bioinformática. Você pode trabalhar melhorando algoritmos prontos, aqui vai demandar bastante conhecimento em programação, né? E aí você pode pegar ferramentas que fazem determinada análise e lançar uma melhor. E você vai fazer isso deixando o algoritmo mais rápido, ou aceitando outros formatos de input, outros formatos de dados, e assim por diante. E de fato, você pode desenvolver uma ferramenta nova do zero que resolva uma dor da comunidade. Ou então você pode trabalhar com análise de dados, o que não exclui a automatização de processos. E às vezes a gente não tem noção, né, do tanto de sub-área que tem. Eu mesmo, por estar muito ligada à genética, à genômica, esqueço das outras ômicas e da aplicação dessas ômicas nas diferentes áreas da ciência da vida. Porque você pode aplicar genômica no diagnóstico humano, animal, no estudo de microbiomas, de solo, de água, tem várias opções. E essas opções se ramificam cada vez mais por conta da aplicação que você vai utilizar e das possíveis combinações, né? Seja em desenvolvimento de ferramentas ou análise de dados. Então, trabalhar com genômica envolve análise e sequenciamento de nova geração, porque eu acho que é o que mais sobressai, né? Tem outras coisas também, mas aí você pode trabalhar com genética, análise de variantes para diagnósticos de doenças ou de câncer, estando numa rotina de laboratório de diagnóstico, por exemplo, ou com análise de metagenômica, para caracterização de microbiomas dos mais diversos tecidos, como disse, água, solo, ou então tecido de mama, intestino. Pode envolver uma genômica comparativa também, análise de mecanismos relacionados à resistência a antibióticos, também é uma área super importante. Farmacogenética, em que você estuda a interação gene-fármaco, e assim por diante, né? Imaginação é o limite. A transcriptômica também pode envolver análise de variantes, mas aí você vai estar colocando junto uma análise de expressão gênica. Isso você pode aplicar para o diagnóstico, pode desenvolver um kit que faça identificação por RNA, ou trabalhar com RNA-seq, que é mais a transcriptômica em si, né? Que envolve todos os transcritos daquele tecido, daquele organismo, naquele momento. Microarray também, que vai pegar a expressão gênica. E aí você vai analisar a resposta, por exemplo, a terapias de câncer, comparar uma terapia com a outra, porque na expressão gênica você consegue ver melhor quais vias estão sendo ativadas naquele momento. Você pode também trabalhar com epigenômica, está mais envolvida com a regulação gênica. Aqui você vai estudar a metilação do DNA, quais regiões estão metiladas e quais estão desmetiladas e o impacto disso. Tem outros tipos de análise também, mas tem uma bem comum que é a bisulfite sequencing, que vai analisar a regulação epigenética e pode ser aplicado em estudos de processos biológicos normais versus patológicos, sempre uma comparação, assim, é bem interessante, né? E aí você pode utilizar em estudo de câncer também, doenças genéticas, em processos de fertilização in vitro, tudo que pode acarretar em uma alteração epigenética. Na proteômica, metabolômica e lipidômica, você vai trabalhar com a identificação de componentes, sejam eles peptídeos, lipídios ou metabólitos, com o intuito de identificar e quantificar. Então, por exemplo, o teste antidoping das Olimpíadas é feito por espectrometria de massas. Testes de drogas terapêuticas, toxicologia também. Ou então você pode trabalhar com testes de triagem neonatal ou com lipídios na identificação de micro-organismos patogênicos, também é muito usado. E aí vai depender do que você está identificando, né, para encaixar em alguma dessas ômicas. Daqui para baixo pode ser que seja mais biologia computacional do que bioinfo, mas de alguma maneira essas áreas são intercambiáveis. Na biologia de sistemas, você vai trabalhar principalmente com redes de interação. Então, você tem uma rede de expressão gênica e quer analisar a implicação dessa expressão em um conjunto de genes, ou predizer o próximo padrão de expressão a partir de um sinal inicial. Também serve para estudar a interação de proteínas e qualquer aspecto biológico que possa ser visualizado no formato de redes, como vias metabólicas, por exemplo. E aqui pode ou não entrar uma programação mais profunda, vai depender do seu objetivo, do estudo, do projeto, enfim, do que você quer fazer dentro dessa área. E aí eu já pego o gancho para falar de aprendizagem de máquinas, que pode ser usado em qualquer área, não só na biológica. Mas você pode trabalhar com classificadores, reconhecimento de padrões, tomada de decisão e predições.
Aqui não tem como, né? Tem que entrar uma programação. Mas se você gosta, é uma área que está se desenvolvendo muito e ainda tem muito o que crescer. E eu deixei a estrutural separado da proteômica, mas tem gente que estuda identificação de peptídeos e visualização 3D dentro da proteômica, é uma coisa só. Mas eu deixei aqui separadinho porque é uma área que também vai um pouco mais para biologia computacional. Porque aqui eu estou falando de visualização 3D de proteínas, de revelação de uma estrutura nova, do estudo da conformação da interação proteína-proteína. Também já envolve um pouco de programação, um processamento mais pesado, mas pelo menos uma linha de comando ele vai ter. E aí você vai trabalhar estudando a interação dessas moléculas. Ou então na otimização da eficácia de drogas, por exemplo, é uma boa área. É um trabalho bem específico, né? Imagino que também seja bem remunerado. E por último, modelagem computacional, em que de fato você vai tentar predizer a estrutura de proteínas, entender qual a interação entre ligante proteína, proteína, investigação da estabilidade e flexibilidade de biomoléculas, como por exemplo cápsulas lipídicas para drug delivery, como elas se comportam, como podem ser tecido específicas. Eu acho que é uma área muito incrível também e muito específica, né? E tudo isso que eu falei, novamente, vai se ramificar nas áreas mais específicas ainda, de acordo com a aplicação que você der. E você pode ainda pegar combinações de cada uma dessas áreas e montar o seu próprio portfólio de análise. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!